Liturgia do dia 25 de novembro de 2023, sábado da 33ª semana do Tempo Comum. Memória de Santa Catarina de Alexandria. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Macabeus. Naqueles dias, o rei Antíoco estava percorrendo as províncias mais altas do seu império. Quando ouviu dizer que Elimaida, na Pérsia, era uma cidade célebre por suas riquezas, sua prata e ouro, e que seu templo era fabulosamente rico, contendo véus tecidos de ouro e couraças e armas ali deixadas por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que fora o primeiro a reinar entre os gregos. Antíoco marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade para saqueá-la, mas não o conseguiu, pois seus habitantes haviam tomado conhecimento do seu plano e levantaram-se em guerra contra ele. Obrigado a fugir, Antíoco afastou-se acabrunhado e voltou para a Babilônia. Estava ainda na Pérsia quando vieram comunicar-lhe a derrota das tropas enviadas contra a Judéia. O próprio Lísias, tendo sido o primeiro a partir de lá, à frente de poderoso exército, tinha sido posto em fuga. E os judeus tinham se reforçado em armas e soldados, graças aos abundantes despojos que tomaram dos exércitos vencidos. Além disso, tinham derrubado a abominação que ele havia construído sobre o altar de Jerusalém, e tinham cercado o templo com altos muros, e ainda fortificado Bet-sur, uma das cidades do rei. Ouvindo as notícias, o rei ficou espantado e muito agitado. Caiu de cama e adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava. Ficou assim por muitos dias, recaindo sempre de novo numa profunda melancolia, e sentiu que ia morrer. Chamou então todos os amigos e disse: "O sono fugiu de meus olhos, e meu coração desfalece de angústia. Eu disse a mim mesmo: a que grau de aflição cheguei, e em que ondas enormes me debato. Eu que era tão feliz e amado quando era poderoso. Lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam, e mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que estas desgraças me atingiram, e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 9. Cantarei de alegria ao Senhor, pois me livrastes. Senhor, de coração vos darei graças, as vossas maravilhas cantarei. Em vós exultarei de alegria, cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Voltaram para trás meus inimigos, perante vossa face pereceram. Repreendestes as nações e os maus perdestes. Apagastes o seu nome para sempre. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Os maus caíram no buraco que cavaram. Nos próprios laços foram presos os seus pés. Mas o pobre não será sempre esquecido, nem é vã a esperança dos humildes. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: "Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado
e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim, os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será a esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar alguma coisa a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O nosso texto na primeira leitura é uma das 3 versões da morte de Antíoco, que encontramos nos livros dos Macabeus. As outras 2 versões encontram-se no segundo livro de Macabeus, capítulo 1, e no segundo livro de Macabeus, capítulo 9. A nossa versão interpreta a morte do tirano como manifestação do juízo de Deus. Começa por apontar a avidez com que vai a conquista da cidade, certo de que realizará os seus intentos. Mas tal coisa não sucedeu. Dirigiu-se para esta cidade com o propósito de a tomar e saquear, mas não pôde, porque os habitantes estavam prevenidos. Seguem-se outras más notícias: a derrota das suas tropas na Judéia, a destruição dos ídolos pelos israelitas e a fortificação do santuário. A derrota atinge o rei como uma doença. Antíoco IV Epifânio, que personifica o mal, é fisicamente anulado de tal modo que não consegue levar a termo os seus maus projetos. Vendo-se às portas da morte, toma consciência dos seus crimes e do castigo que merece. Mais do que arrependimento, mostra a resignação perante o castigo que justamente o atinge por causa da profanação do templo e do mal feito a Israel. Com respeito ao Evangelho, a pergunta dos saduceus manifesta uma mentalidade materialista e fechada à lógica do céu. Não se trata de levar ou não a mulher para outra vida. A vida depois da morte será algo de completamente novo e inesperado. Jesus fala de imortalidade, coisa que não podemos experimentar desde já e que deve ser considerada um dom precioso da vontade divina. As relações interpessoais na vida eterna serão de outra ordem. Não nos fecharemos na relação com uma pessoa, mas estaremos abertos a todos e a Deus. Finalmente, Jesus afirma que os ressuscitados serão semelhantes aos anjos. Não se trata de uma expressão de desprezo pelo matrimônio, mas da afirmação de que a vida eterna será diferente da vida deste mundo, mais próxima de Deus, a quem louvaremos e serviremos como fazem os anjos. Os versículos 39 e 40 mostram-nos que entre os escribas também havia pessoas que apreciavam a doutrina de Jesus, mas não tinham coragem para ser coerentes até as últimas consequências, isto é, até comprometer-se com ele. A morte separa, sem possibilidade de confusão,
o que é verdade do que é falso. Momento culminante da vida, mais importante do que o próprio nascimento, de que não estávamos conscientes. Crisol, onde se temperam as decisões fundamentais que determinam o nosso destino. A nossa vida é suficientemente longa para nos prepararmos para a morte. O modo como nos tivermos preparado decidirá a qualidade de vida nova que nos está preparada para sempre. A história dos Macabeus mostra-o a seu modo, como a tardia tomada de consciência de Antíoco IV. Morro de tristeza numa terra estrangeira. Reconhecimento de uma justiça cruel, mas correta. A palavra libertadora do Evangelho priva a morte do seu aguilhão. As leituras de hoje são já uma preparação para a festa de Cristo, Rei do Universo, que amanhã vamos celebrar. A primeira leitura fala-nos de Antíoco, que morre na tristeza do tirano, que oprimiu o seu povo e desprezou a lei e o culto do Deus vivo e verdadeiro. O Evangelho fala-nos da ressurreição, a qual em vão se opõem os saduceus. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos estão vivos, diz Jesus. Jesus é o nosso Rei, que não nos impôs o seu domínio pela violência, mas morreu na cruz em aparente fracasso. Na realidade, a sua morte, aceite em total adesão à vontade do Pai, triunfou sobre a morte e abriu-se vitoriosamente à ressurreição. Preparemo-nos para acolher o nosso Rei, justo, vitorioso, humilde, como escreve o profeta Zacarias, com a profunda humildade de Maria. Submetamo-nos a Ele de todo o coração, como Ele se submeteu à vontade do Pai. Assim entraremos no seu reino, reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. Hoje a Igreja faz memória a Santa Catarina de Alexandria, mártir. Catarina nasceu na cidade egípcia de Alexandria e cresceu como uma pagã, mas em sua adolescência converteu-se ao cristianismo. Disse que ela visitou seu contemporâneo, o imperador romano Maximiano, e tentou convencê-lo do erro moral na perseguição aos cristãos. Ela conseguiu converter a sua esposa, a imperatriz, e muitos pagãos que o imperador enviou para disputar com ela. Alguns textos escritos entre os séculos VI e IX, que se reportam aos acontecimentos do ano 305, tornaram pública a empolgante figura feminina de Catarina. Descrita como uma jovem de 18 anos, cristã, de rara beleza, era filha do rei Costus, de Alexandria, onde vivia no Egito. Muito culta, dispunha de vastos conhecimentos teológicos e humanísticos. Com desenvoltura, modéstia e didática, discutia filosofia, política e religião com os grandes mestres, o que não era nada comum a uma mulher e jovem naquela época. E fazia isso em público. Por isso era respeitada pelos súditos da corte, que seria sua por direito. Entretanto, esses eram tempos duros do imperador romano Maximino, terrível perseguidor e exterminador de cristãos. Segundo os relatos, a história do martírio da bela cristã teve início com a sua recusa ao trono de imperatriz. Maximino apaixonou-se por ela e precisava tirá-la da liderança que exercia na expansão do cristianismo. Tentou, oferecendo-lhe poder e riquezas materiais. Estava disposto a divorciar-se para casar-se com ela, contanto que passasse a adorar os deuses egípcios. Catarina recusou enfaticamente, ao mesmo tempo que tentou convertê-lo, desmistificando os deuses pagãos. Sem conseguir discutir com a moça,
o imperador chamou os sábios do reino para auxiliá-lo. Eles tentaram defender suas seitas com saídas teóricas e filosóficas, mas acabaram convertidos por Catarina. Irado, Maximino condenou todos ao suplício e à morte, exceto ela, para quem tinha preparado algo especial. Mandou torturá-la com rodas equipadas com lâminas cortantes e ferros pontiagudos. Com os olhos elevados ao Senhor, rezou e fez o sinal da cruz. Então ocorreu o prodígio. O aparelho desmontou. O imperador, transtornado, levou-o para fora da cidade e comandou pessoalmente a sua tortura. Depois mandou decapitá-la. Ela morreu, mas outro milagre aconteceu. O corpo da mártir foi levado por anjos para o alto do Monte Sinai. Isso aconteceu em 25 de novembro de 305. Contam-se aos milhares as graças e os milagres acontecidos naquele local por intercessão de Santa Catarina de Alexandria. Passado 3 séculos, Justiniano, imperador de Bizâncio, mandou construir o mosteiro de Santa Catarina e a igreja onde estaria sua sepultura no Monte Sinai. Mas somente no século VIII conseguiram localizar o seu túmulo, difundindo ainda mais o culto entre os fiéis do Oriente e do Ocidente, que a celebram no dia de sua morte. Ela é a padroeira da congregação das Irmãs de Santa Catarina, dos estudantes, dos filósofos e dos moleiros, donos e trabalhadores de moinho. Santa Catarina de Alexandria integra a relação dos 14 santos auxiliares da cristandade. Santa Catarina de Alexandria, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de Santa Catarina e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, cuja força se manifesta na fraqueza, fazei que ao celebrarmos a glória de Santa Catarina de Alexandria, que de vós recebeu a força para vencer, obtenhamos por sua intercessão a graça da vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.